prometido, estamos aí com o segundo vídeo da mini sessão Por que o One Piece é tão bom. E antes de falar qualquer coisa, vamos aí para a abertura do vídeo. Antes de falar qualquer coisa, para quem ainda não viu o primeiro vídeo dessa mini sessão, eu vou deixar na descrição. Eu recomendo vocês assistirem, para quem ainda não viu, porque eu vou fazer pequenas ligações aí de um vídeo pro outro, beleza? Então, algumas coisinhas aqui você pode não entender sem ter visto outro vídeo. No primeiro vídeo eu falei um pouquinho dessa universalização que o Oda coloca. É uma cultura única em One Piece, né? A gente não vê aí uma coisa muito específica para a cultura japonesa e isso pode ter dado um grande boom. Então vamos seguir essa ideia aí dessa universalização, certo? Na minha opinião, quando eu vejo essa grande cultura dentro do mundo de One Piece, eu consigo explicar essa grande cultura por mais uma coisa muito positiva, muito forte na história do Oda. E eu sinceramente acho assim muito foda. Que é o que? O Oda constrói um mundo muito convincente. Pelo menos pra nós fãs, a gente até acredita mesmo que o mundo de One Piece pode ser real, entendeu? Claro, tirando uma coisa ou outra, mas é muito bem feito, entende? O Oda ele colocou mapas pra explicar toda essa história. Ele coloca clima, os climas, na verdade, ele explica com todos os detalhes como as coisas funcionam, inclusive com questão de bússola, com questão de magnetismo. E além disso, ele também se inspira em vários países, inclusive da Europa, para fazer também países no mundo de One Piece. E ele explica tudo, ele explica a engenharia, ele explica o que está acontecendo naquele país. E isso é sensacional, porque ele não se prende somente à ideia principal, que é ali o bando pirata do Luffy. Entende? Então isso eu acho que é uma das coisas mais sensacionais que o Oda fez na história de One Piece. Quando a gente vai ver outros mangás, é muito específico, entende? Ah, então tá falando de ninja, só se fala de ninja, não abre, não amplia a questão do mundo, entendeu? Outros personagens que não sejam ninjas, ou então outros mundos mesmo, outras vilas, outros reinos, enfim. Não existe isso, é muito fechado somente a ninja, somente a exorcista, somente a demônio, enfim. Somente a um esporte específico, às vezes. Quando o Oda ele consegue construir um mundo onde ele explica todos os costumes, onde ele explica de fato o que está acontecendo na política daquele país e também fisicamente falando, como a gente viu os problemas lá de Water 7. Então é muito bom quando a gente vê essas explicações, porque a gente realmente acredita, convence que aquilo pode ser real, dos motivos, faz sentido dentro do mundo de One Piece, entende? Então, por mais que existe aí o protagonista, que é o Luffy, o Oda ele podia muito bem só ver a visão pirata da coisa. Ele podia também ter especificado, assim como outros mangás também fazem, mas ele não faz isso, entende? Por mais que o Luffy seja o grande protagonista, por mais que ele seja muito significativo pro resto da história, quando a gente vai ver todo o resto do mundo, a gente vê que o Luffy é só mais um. No entanto, que o Oda ele faz sagas, inclusive, onde o Luffy ele realmente não é a grande importância. E onde o Luffy se ferra, onde ele é só mais um, onde a gente percebe que ele não ganha sempre. Ele ainda tá ali em contato com a evolução e não, enfim, sendo o grande picudão e que tem pais incríveis e que, enfim, essa coisa é realmente clichê. Isso faz com que a história do Oda fique realmente muito boa mesmo. Porque aí a gente vê o que? O carisma também dos personagens, que justamente por conta do personagem estar passando por dificuldades no país dele, a gente vê que ele está sentindo aquilo. A gente percebe por que ele está triste, por que ele sofreu. Então existem as histórias desses lugares que tem muito a ver com os personagens daquela saga. Então até eles têm a participação dentro do mundo de One Piece. Então acho que é isso, gente. Essa é uma das coisas mais fodas da história do Oda.
Por causa desse grande motivo é que a maioria dos fãs falam que o One Piece não é porradaria. Por mais que o One Piece seja um shonen convencional, ou seja, um shonen battle, um shonen de luta, ele se difere da maioria desses shonens por relatar o drama daquele lugar, relatar a história, não ficar somente nessa questão, ah, você brigou comigo, ah, você feriu um animalzinho, então eu vou te bater. Não, existe uma coisa muito mais aprofundada aí. É claro que, gente, isso não é no geral. Também tem saguinhas de One Piece que não são assim, né, também aquela coisa, não segue sempre esse padrão. Mas normalmente o Oda ele tem um modelo. E esse modelo dá certo porque ele consegue explorar tudo. Ele consegue explorar o bando do Luffy, ele consegue explorar a história do lugar, e ele consegue explorar o mundo, como está a situação dos maiores, como a marinha, como os Shichibukais, como os grandes imperadores, né, que seriam os grandes piratas. Então são mais de 700 capítulos que ele vai seguindo dessa forma, e você percebe que não se perde. Isso é muito legal. Porque por mais que seja uma história muito grande, ele consegue ir por sagas explicando os lugares, explicando os personagens e fazendo ligações com o próprio mundo, com a história no geral, com o grande enredo. Então, enfim, gente, não tem realmente como dizer que One Piece é ruim, entende? Sim, sinceramente. Tem sim outros mangás que também exploram essa questão do mundo em si, não exatamente num grupo específico, né? Então, pra quem quiser aí continuar vendo o vídeo, no finalzinho eu vou falar um pouco desses outros mangás, tá? Não é querendo dizer que outros mangás que são muito específicos não sejam bons. Eu acho, sim, quando você tá ali focando só em samurai, meu, tem tanta história de samurai foda, entende? Não tô falando que é necessário explorar o mundo inteiro, ver todas as visões. Não é. Tem mangás muito bons que não é necessário fazer isso. Mas esse é um grande ponto forte, sim, da história de One Piece. Porque não fica só naquele marasmo, bando do Luffy, pirata, pirata, pirata. Não, se explica tudo. É isso aí, pessoal. Pra quem quiser continuar aí, o vídeo continua. Vamos falar mais um pouquinho de mangás. Então acho que eu vou começar com o mais clássico, que todos conhecem. Simplesmente não tem como fugir, né? Fullmetal Alchemist, além de ser um mangá que também explora o mundo de forma, meu Deus do céu, isso aqui é muito foda. E é famoso, né, gente? Não se atenha aí só porque é um mangá que vendeu muito e tal. A história disso aqui, gente, isso aqui é algo assim, meu Deus, é muito sensacional. E tem essa coisa de também explicar muitas coisas, não só relacionadas à alquimia, apesar de ter sim o foco na alquimia, e explica outros personagens, explica, enfim, gente, explica toda também a parte de governo, como as coisas se situam, o que aconteceu com tais personagens. Então tá aí Fullmetal, pra quem ainda não leu, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, vai ler essa porra aqui, isso aqui é sensacional. O outro mangá que eu já tinha falado pra vocês em um outro vídeo é Eden. Se vocês forem encontrar, tem em português completo isso aqui na internet, tá? Isso aqui, meu Deus, gente, é simplesmente um dos melhores mangás que eu já li na minha vida. Isso aqui também explora todas as questões. Tem questões raciais aqui também, tá? Então, com coisa de preconceito, terrorismo, doenças também tem. Com questão aqui também tem essa frasinha aqui, ó. Deus criou o homem, mas com certeza falhou. Então tem toda uma questão aí também do nascimento do homem e puta que pariu, né? Além de ter tecnologia envolvida, é foda, né? Uma coisa meio cyberpunk também. É sensacional, é simplesmente sensacional. Explora muito bem o mundo, todos os personagens. O protagonista ele também é só mais um nisso tudo. O outro também um clássico que todos conhecem, pra quem ainda não leu, vai ler, Berserk. Apesar do Guts, acho que o Guts realmente tem um grande foco aí na história dele. Mas, meu, não tem nem o que dizer. Essa porra aqui, apesar de ser muito violenta e muito, né, caralho, mano, é forte, é pesado. Mas mesmo assim, tem também várias histórias dos personagens aí. Uma boa explicação do mundo, como as coisas se situam, o que esse cara aqui realmente quer. É muito bom. Normalmente quando você está se explorando o mundo, né, gente, são normalmente aventureiros, são pessoas que são nômades, né, no caso. Mas enfim, tá aí a dica pra vocês. Outro mangá que, meu Deus, gente, eu só coloquei mangá foda aqui, não sei nem o que eu vou falar. Gun. Hyper Victory Vision Gun.
Isso aqui terminou na edição 18 aqui no Brasil, são só 9, né, no caso do original. Essa é a protagonista, o nome dela é Gelly. Meu Deus, gente, meu Deus, meu Deus. O autor aqui também, o Yukito Kishiro, ele consegue explorar muito bem todas as questões do mundo. Então aqui tem o mundo normal, que é o da sucata, tem Zalen e tem ainda questões de esporte aqui. No outro mangá, que ele teve que fazer uma continuação que se chama Last Order, a Gelly também vai para outros locais, e nesses locais também se explica tudo o que está acontecendo naquele lugar, quais são os personagens, quais são os grandes desafios dessa personagem. E meu Deus, gente, meu Deus, meu Deus, eu adoro a Gelly, eu adoro a protagonista mulher. Isso aqui eu não tenho apelo nenhum, entende? Isso aqui é foda, isso aqui conta realmente a história, não fica se preocupando com fanservice. Então, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é foda, é simplesmente foda. Pra quem não leu, vá ler. Aqui no Brasil dá pra achar esses mangás aqui facilmente. Então, é uma aquisição que todos deveriam ter. E por fim, não menos importante, Claymore, que é um dos mangás aí um pouco mais recentes, né? Ele já é tanco, enfim. Isso aqui essa protagonista, a Claire. E também se fala, apesar de a Claire ser a protagonista, é falado de várias e várias outras Claymores, a história dessas outras Claymores e como são, assim, como é o mundo, entende? É dividido em vilas, a gente sabe de uma guerra que está acontecendo em outro lugar. Tem uma personagem que cuidou da Claire que é falada assim, é uma das personagens mais incríveis que existe nisso aqui, e é falado só em 2 volumes. Meu Deus, é uma coisa assim, gente, não tem como também deixar quieto. Claymore é um dos meus mangás favoritos e tá outra aí garantido. Pra quem quiser comprar, corra atrás, lê online. Meu, sério, se vira, porque essa história aqui é demais. Espero que vocês tenham gostado aí das indicações pra quem quiser ler, à vontade. E a gente se vê aí na próxima semana com mais outras explicações aí do porquê o One Piece é tão bom. E é isso. Não se esqueçam também de entrar no grupo lá do Facebook. E também não se esqueçam de entrar no blog Um Pedaço, que já tem coisa pra caralho, tem muita informação que vocês estão perdendo, tá? Tem muita coisa lá. E é isso aí. Falou!